Sejam bem-vindos ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela credibilidade, pela consistência e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. Hoje, no nosso Unipod, a gente recebe uma daquelas figuras super importantes do setor de turismo e eventos. A gente está muito feliz de estar aqui com ele. Estamos na casa dele. Ele é um dos maiores líderes do setor, lidera um grande centro de eventos, o maior da América Latina. É isso. E eu tenho, assim, a gente está numa felicidade muito grande de ouvir esses dados, aprender com ele, entender mais sobre feiras. Até porque ele é um fera, ele faz um programa que é no centro do palco. E a gente adora assistir, aprender, ouvir com os convidados que ele traz aqui. Então eu já dei aqui um spoiler. Keila, pode continuar um pouquinho? Claro. E a proposta do nosso Unipod, na verdade, nada mais é que é um programa também itinerante, né? E a gente, como a gente tem uma grande experiência aqui, a gente quer pegar um pouquinho dessa experiência dele e trazer pra gente, com o programa no centro do palco, né? E aproveitando, inclusive, para agradecer esse excelente espaço maravilhoso aqui que ele está nos cedendo. Vanisa, conta pra gente quem que é o nosso convidado de hoje. Além de tudo, ele é um super amigo, que eu tenho a honra de ter, né, trocando experiências e conhecimento aí, uns 20 anos, Paulo Ventura conosco no Unipod. Chega de spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus, quando é que vai ser dito o nome dessa pessoa? Esse super executivo. Muito obrigada por ceder. A gente, na verdade, as meninas não falaram, mas a gente aqui veio pegar um pouquinho do segredo e da energia desse sucesso que você criou, que a gente quer saber depois da história. Mas antes, ele como presidente da Ubraf, a gente quer aí um pouquinho, fala da entidade, fala do setor. Seja bem-vindo ao nosso, seja bem-vindo à sua casa. Seja bem-vindo à minha casa, né? Agora que a gente botou ele na cadeira de lá, conta aí. Pois é, né? Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. Fiquei até lisonjeado. Muito obrigado mesmo, meninas. Gente, é uma história diferente, né? Porque eu tô acostumado aqui a sentar do lado e fazer as perguntas, né? E hoje vocês vão me perguntar. Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui. Keila, Débora, prazer. Vanisa de estar aqui. Uma amiga também, realmente, de muitos anos, né? Acho que a gente tem uma história muito bacana que começa lá em 2001, quando a gente inaugura o Four Points Curitiba, e você abrindo o Convention Bureau junto com o Marcos Fatucci. Exatamente. Faz tempo, né? E aí vem lá Torres Gêmeas, 2001. 2011. E tudo acontece. 2001. E tudo acontece, né? 11 de setembro de 2001, e tudo acontece. Mas, enfim, é uma longa história, a trajetória é grande e a história de estar aqui é muito maior. É uma brincadeira que deu certo e que hoje eu estou repetindo com vocês aqui para contar um pouquinho. E dentro da Ubraf, que eu acho que é o que para vocês acho que vale aqui a nossa conversa, né? Faz 3 anos, então, que eu assumo a presidência da Ubraf e nesses 3 anos algumas coisas mudaram dentro da Ubraf. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, né? De repente é um papo que vai percorrer aí um caminho um pouquinho. Vamos tentar só levar um pouco de Ubraf para frente, falar menos do Paulo, falar um pouco mais da Ubraf. Beleza. Acho que a gente tem que começar explicando o que é o Ubraf. Nem todo mundo está familiarizado com a sigla e que tipo de organizações que a Ubraf reúne, né? Então, vamos começar pelo começo. Vamos embora. Vamos lá. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui de história. A Ubraf é uma associação que fez agora no mês de março de 2024 39 anos de existência. E ela começa, e ela caminha assim, desde a sua origem e formatação, até meados ali de 2022, 21 para 22, em 21 ela tem uma mudança, a primeira grande mudança. E ela é uma União Brasileira dos Promotores de Feiras de Negócios do Brasil. Quando a gente fala de feiras de negócio, e se a gente não coloca a palavra feira, não coloca a palavra negócios e fica só feiras do Brasil, como era até então, fica muito genérico, né? União Brasileira de Promotores de Feiras. Se eu fosse lembrar da minha mãe, quando me perguntou a primeira vez, quando eu fui trabalhar em hotel, ela falou assim, o que você faz, filho? Eu falei assim, arrumei um emprego. Ela falou, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar em hotel. Mas você vai fazer o que lá? Ela falou, vou vender hotel. E vende todo dia hotel? Porque na cabeça dela, vender hotel era vender o prédio. Né? Se eu falo, vou fazer feira, eu fico pensando, o que ela pensaria hoje, né? Vou fazer uma feira, mas vai vender verdura, legume, né? Vai pensar numa feira de rua. É muito transversal, né? É muito transversal. Então, na verdade, é um negócio focado em feiras de negócio. Feiras B2B.
Então, e esse B2B também é um meio monstrinho, às vezes, para explicar. Para explicar, é É porque verdade. tem feiras B2C que são B2B. E tem feiras que hoje viraram B2B2C, porque elas têm os Sim. dois públicos dentro do mesmo negócio. E assim como ela é conhecida, ela foi dessa forma. A Ubraf veio, então, cumprindo o seu papel diante de um grupo de empresários que promovem até hoje, feiras relacionadas a segmentos de atividades comerciais, aonde um grupo de outros empresários vem para os seus espaços, vem para os pavilhões, para os venues, como assim são chamados, fazer o escoamento da sua produção. Ou seja, é a indústria vendendo seus produtos para o varejo. E esse varejo vem, através dos seus compradores, visitar estes expositores, que nada mais são do que indústrias que produziram alguma coisa, compram esse produto e os vendem depois no mercado. Então aqui é um grande encontro de negócios. Esse é o objetivo principal de uma feira. E assim nasceu a Ubraf, para ser isso, uma associação que unisse os diversos players ou promotores, apenas então somente promotores de feiras do Brasil, em torno dos seus objetivos, de buscar as suas necessidades junto ao poder público, junto, enfim, aos órgãos necessários para que as coisas acontecessem. E tiveram muitas épocas diferentes. Lembrando que as feiras começam ali entre a década de 50 e 60. Então, feiras de negócio, como nós conhecemos hoje, elas são muito jovens no Brasil. Somos bebês. E muito ainda para ser explorado, muito ainda para acontecer. Essa é a Ubraf que vem lá de 39 anos. Mas, com a pandemia, há uma divisão, há um momento de mudança. Por quê? Antes da pandemia, já acontecia um movimento natural, onde que as empresas nacionais, promotores de feiras nacionais, começaram a ser buscados, provocados, contatados por empresas multinacionais, e começou um pouco dessa coisa da compra e venda. Então, eu vou vender meu título, eu vou vender minha empresa. E as empresas multinacionais começaram a ficar maiores e unificando outros negócios. Então, se eu tiver dado aqui um grande exemplo, foi Alcântara Machado, precursor de tudo que a gente conhece no Brasil como feiras, onde se começa lá, para quem é um pouco mais velho vai lembrar dos salões, salão da criança, salão do automóvel, do livro, algumas coisas que existem até hoje, outras que não existem mais, como o salão da UD, que era Utilidades Domésticas, e assim, eram feiras feitas por uma empresa chamada Alcântara Machado, que quem começa tudo isso é Caio de Alcântara Machado, depois tem a continuação, e em algum momento uma empresa multinacional inglesa compra essa empresa no Brasil, chamada Ridge Exhibition, e vira Ridge Alcântara. Nos dias de hoje, RX. Isso faz com que há uma diminuição do número de associados da Ubraf, natural. Claro. Então, a Ubraf vira uma entidade pequena do ponto de vista de associados, mas grande do ponto de vista de representação, de números, de negócio. Mas, como no Brasil nós temos uma mania um pouco besta de achar que quantidade significa qualidade, ou quantidade significa volume, assim como na pandemia, quando me perguntaram, mas como é que eu posso liberar o senhor para fazer eventos se os seus eventos reúnem milhões de pessoas? Eu falei, nossa, não pode ser, eu falo de coisas diferentes. Mas porque nós vendemos assim, né? As feiras promovem que, quando a feira bomba, é aquela que tem muita gente no evento. E não é verdade, a feira que bomba é aquela que vende muito. Enfim, a Ubraf, então, há uma mudança de comportamento naquele ano, no meio da pandemia, onde outros players do setor produtivo dessa cadeia possam entrar neste clube do Bolinha no bom sentido, e a associação tem uma nova cara, que são os dias de hoje. Então sai lá dos seus 18 associados, até então, para hoje na casa dos seus 100 associados, sendo hoje 30% promotores de feiras,
30% equipamentos, espaços, Vênus. como eu aprendi com você lá atrás em convention, são os venues ou pavilhões, centros de convenções, e 30% fornecedores, mas procurando não ter uma... Eu não vou competir aqui com os colegas de outras associações, sim, como a Abrace, como... Não, a gente tem 2 ou 3 de montadora, que são representativos do setor da cadeia. Para ser ouvidos, né? Para ser ouvidos e para ter, inclusive, outras posições, que a gente não fique nos nossos olhos olhando para os nossos umbigos. Ou como a gente fala, falar de nós para nós mesmos. Sim. Não, eu acho incrível. Eu queria só fazer um parêntese aqui, que a gente está avançando aqui na história das feiras do Brasil, e eu acho que é muito importante a gente trazer assim, o quanto a gente pode contar a história do turismo a partir das feiras, né? Porque as feiras, elas são importantes desde a idade antiga, né? Desde que começou a ter dinheiro. Inclusive, na época feudal, né? Que existia aquela proibição de viajar, o único momento em que tinha uma paz decretada era o momento que aconteciam as feiras. Então, nós estamos falando da Idade Média, né? A única coisa que poderia parar, que assim, havia um cessar-fogo, porque, claro, os feudos, né, todos fechados, as pessoas precisavam trocar, elas precisavam adquirir os essenciais para a sua sobrevivência, e lá estavam as feiras comerciais, né? E as feiras também estão ligadas ao surgimento dos conventions bureaus. A gente já contou num outro episódio, né, que os conventions bureaus nasceram da Revolução Industrial com excesso da produção, em que as feiras se tornaram o principal momento de comercialização daqueles produtos excessivos, né? A gente estava migrando do artesanato para a produção em massa. Vende como? Vende aonde? Né? E as feiras já lá na idade, né, da Revolução Industrial, e aí que o Carmichel fez a provocação para a hotelaria. Eu disse, vem cá, vocês vão ver esse monte de turistas de negócios, esse monte de empresas fazendo convenções pré-feira e ninguém vai fazer nada? Realmente vocês vão ficar olhando esse fluxo, né, de visitantes sem fazer nada? Então, eu sou uma grande entusiasta das feiras de negócios, né? Sempre defendi, né, Paulo, eu queria que tu falasse um pouquinho das feiras em si, o que elas representam, o quanto elas mobilizam, elas transformam. A gente estava aqui no bate-papo antes de começar o programa falando de destinos que às vezes não tem infraestrutura turística nenhuma, né, e a feira traz aquele momento ápice, assim, do destino, onde toda aquela cadeia produtiva está reunida. Fala um pouquinho da importância das feiras, por favor. Você percebeu que eu não usei em nenhum momento a palavra evento, né? Sim. Eu fiz isso de propósito. Porque quando a gente fala, transforma tudo isso num evento, fica um pouco genérico. E existe uma grande pergunta, né? Dentro do nosso setor de feiras, que é assim, nós somos um evento, nós somos um negócio, nós somos da área de turismo, nós somos da área da indústria criativa, nós somos da área da economia. De que área nós somos? Então, começamos... Para responder a tua pergunta, eu acho que tem outras tantas perguntas que vêm na frente que ainda não têm respostas. E, de repente, eu fico pensando se deveriam ter respostas. Porque eu vejo que uma feira de negócio, ela é literalmente transversal a um ponto que ela abrange, ela é tão potente que ela vai para todas as áreas. Ela pode ser vista como um evento, ela pode ser entretenimento puro, ela pode ser negócio e entretenimento, ela pode ser entretenimento, negócio e cultura, ela pode ser um pouco de cada coisa. Depende muito de como você a encara e quais são os públicos que você está trazendo. E dá para dar vários exemplos. Quando vocês conhecem um evento chamado CCXP, ou Comic Con? Sim. O que é esse evento? Super famoso. Como é que a gente transformaria? Traduza ele. Ele é o quê? É um quê? É uma feira? Também. Feira e que mais? Show. É show. É show. É lançamento. Todos os conceitos de eventos, né? Que agora nós temos conceitos de eventos separados. É tudo junto. É tudo junto, não é? Junto. E eu acho que essa é a grande tendência, na verdade. Os summits são muito assim, né? Muito bem. E vão mudar de nomes, e vão vir novas tendências, e tudo vai ser a mesma coisa desde a Idade Média, como você disse. Desde o momento que feira vem da missa, e desde o nome das messes alemãs, vem de missa.
Porque na missa, ou na feira, ou na igreja, você tem na frente da igreja As banquinhas. a feirinha, né? As banquinhas. Que é, na verdade, a essência desse negócio todo acontecer. E aqui cabe, acho que é exatamente isso. Não é porque é grande ou porque é pequena. Qualquer lugar ou qualquer motivo ou qualquer segmento da economia é capaz de ter a sua feira, ou é capaz, porque ela precisa ter a sua representatividade. Eu aprendi nesses 12 anos de Expo Center Norte, e vendo passar 51 setores da economia todos os anos com as suas feiras, que até mesmo feiras de parafuso, porcas e parafusos, existe. Sim. Existe uma feira somente para falar de porcas e parafusos. É um nicho dentro do nicho, mas é importante. Você fala, mas tem player? Tem. Tem negócio? Tem. Isso falando de negócios. Uhum. E tem para tudo. Nós temos um evento que não deixa de ser uma atividade de Pokémon. Vocês vão falar, mas é digital? Não, é de carta física. Mas olha a cadeia produtiva que tem por trás. Tem a quem produz a carta, tem quem produz a mesa, tem quem produz o tabuleiro, tem quem produz a ambientação. Ou seja, tem uma feira de Pokémon. É um evento de Pokémon. Então, assim, e pode ter público final também, porque eu tenho que avisar meus filhos. Público final, é de público final, é aqui. Acontece aqui, no final do ano. Ele é um campeonato, é muita gente. Muito interessante. Mas quem sabe disso? A cadeia daquela área, ou seja, aqueles segmentos sabem disso. E isso pode acontecer em diversas cidades. Não precisa acontecer apenas em São Paulo. Isso pode ser em qualquer lugar. Principalmente onde tem o centro produtivo, né? Ali eu dou exemplo de Novo Hamburgo, onde eu moro, né? E tinha toda a indústria calçadista. Ainda tem outros lugares, sim. mas nasceram ali. A gente acabou de acontecer em Novo Hamburgo a FIMEC, que é uma feira de máquinas para a indústria calçadista. Né? Não é uma capital, é próximo da capital, mas é onde está centrada, estão localizadas as fábricas. Então é mais fácil que você coloque ali no centro fornecedor. Nem sempre é no centro consumidor, tem né? Tem os dois lados. Às vezes é o centro fornecedor. Você está perto ali de Gramado. Gramado tem alguma indústria? Não. Bem, Gramado não tem indústria. Qual o calendário de eventos de Gramado? Tem moda, tem turismo, tem o próprio setor calçadistas, exatamente, né? É um São grande feiras. exemplo. Gramado é um grande exemplo. Então, assim, tem os dois lados. Você não precisa ter o polo industrial na cidade para poder gerar a atividade. Claro, você trazer compradores junto à indústria faz muito sentido, mas não necessariamente. Não necessariamente. O destino pode ter uma atratividade que faça sentido também para acontecer as feiras. Você cria a atratividade. Sim. São Paulo não tem mar. E aí um dia alguém disse, mas tem bar. Então vamos criar o quê? O que foi criado? O Festival das Comidinhas de Boteco. Sim. Por quê? Já que não vai fazer o festival da onda de surf, não tem mar. Então, assim, você tem que trabalhar, eu acho que aqui para as cidades e para os destinos, eu sempre acho o seguinte, por exemplo, eu uso muito essa expressão aqui no Expo Center Norte. Eu falo assim, ninguém acorda pela manhã e fala assim, nossa, hoje está um dia muito bacana, está um dia de sol, não, eu vou levantar e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta lá no Expo Center Norte porque eu vou visitar uma feira. Não é assim que funciona. Não é isso. Alguém não levanta de manhã e fala assim, eu vou tirar férias e vou passar uma semana em São Paulo que eu vou visitar a feira. Aonde? Não, você vai depender daquilo que está acontecendo naquele destino. Ou seja, se você vai pensar em ir para alguma cidade no mundo, se você vai a negócios, você pensa assim, não adianta eu ir para Milão depois que a feira de moda já passou, né? Aí eu estou indo a lazer, aí é uma outra história. Então, para que o destino seja completo, ele tem que ter tanto a atratividade de turismo, indiscutivelmente, mas ele também tem que ter negócio, porque aí você fecha o ciclo, você se completa. Mas tem outras atividades que poderiam estar somadas a tudo isso? Óbvio, tudo faz parte de um calendário da cidade. E aí cada cidade, cada destino tem que saber se promover, se autopromover, criar suas ações,
suas atividades e principalmente sua agenda. É aproveitar, né, Vanisa? Sim. É aproveitar as oportunidades e as características que os destinos têm, né? E aí eu acho que tem uma questão muito interessante para os destinos, né? Que é a nossa base aqui. Como você acha que um destino pode melhor aproveitar essas oportunidades para a realização de feiras? Assim, que tipo de conteúdo, que tipo de approach com os promotores de evento? Os promotores de feira trazem esse tipo de pleito, de demanda, de reclamação, de que eles não têm as informações? Me dá um feedback assim, de como os promotores percebem os destinos aptos para a realização dos eventos deles. Eu digo aqui que assim, no meu caso, eu falo brincando, mas é uma grande verdade. Quanto menos eu atrapalho, mais eu ajudo. Esse é o primeiro passo. Se eu atrapalhar menos, eu ajudei mais. Porque quem está acostumado a fazer feira ou fazer eventos dessa natureza está acostumado a vencer todos os desafios possíveis. Sim. É muito louco, não tem jeito. Com certeza. Então, quanto menos eu atrapalho, é um obstáculo a menos que ele tem para vencer naquela situação que ele está inserido, que é fazer uma feira, fazer um evento. O que eu vejo é assim, vamos lá. É muito difícil ter uma receita de bolo de sucesso. Porque eu posso dizer assim, poxa, a primeira coisa que você tem que ter é trade. Um local que não tenha público, não tem como fazer uma feira. Se você tem uma cidade com 3 mil habitantes, como é que você vai fazer uma feira? Se você tem uma cidade pequena, como é que você vai atrair uma grande população para ter uma grande feira? Não faz sentido, não vai ter. Também, mas não é verdade. Düsseldorf, na Alemanha, é uma cidade pequena, relativamente pequena, e promove uma das maiores feiras do varejo do mundo, que é a Euroshop. Como é que pode uma cidade que não tem... cabe todo mundo dentro do pavilhão, né? Praticamente. O pavilhão acomodaria todo mundo lá dentro, né? Sim, gigantesco. De forma assim, muito grosseira falando, mas é mais ou menos isso. Então não é por aí, não é se tem população, se tem gente morando lá, porque não é dessas pessoas que você vai viver no seu evento. Vai ser Olambra, a sua né? atração. Olambra. Tem aquele festival de flores gigante. Tá bom? Então, tiramos isso de lado, não é uma máxima. Precisa ter um meio aéreo, uma malha aérea bacana. Puxa, acabamos de falar de Gramado. Gramado não tem aeroporto. Então, Ou de Rio Verde, que a gente estava falando. Rio Verde, em Goiás, que recebeu a Tecnoshow. Muito bem, então não é por aí. Poxa, o que falar de Ribeirão Preto com a AgriShow? Tudo bem que tem aeroporto, mas tem quantos voos por dia para a magnitude de gente que aparece por lá, num espaço gigantesco como aquele? Então não é questão de logística que vai acabar de fazer o seu evento não ser um sucesso. Pelo contrário. Então tem que ter a indústria. Acabamos de falar que não é também. Pô, a gente só está falando aquilo que não é. Então aquilo que é tudo. É tudo aquilo que a gente acabou de falar, é sucesso. Ou seja, tem que executar, tem que fazer e tem que ter a diferença. Agora, qual é? Esse é o sucesso. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que tem eventos que dão certo e outros que não dão certo? Por que numa esquina tem um posto de gasolina que vende pra caramba e na outra esquina da frente o outro vai à falência? Qual que é o diferencial dele, né? Mas Entendeu? eu quero que você dê a sua opinião. A minha opinião? Assim, do seu coração, assim, o que você acha que faz dar certo? No meu coração, o que faz dar certo? Olha, eu tô numa fase muito louca da vida, que a gente vai perdendo os filtros e a gente vai falando aquilo que a gente pensa. É muito perigoso isso. Isso é bom. A gente gosta. Nesse programa a gente adora. Eu acho que é assim. Você sabe que eu tô numa fase que eu acredito que fazer aquilo que você acredita de uma forma muito honesta e transparente, com coração e verdade, é sinal que você vai ter sucesso. Se você não teve, é porque ainda não chegou na hora de você ter. Porque não existe a figura do faço na... não é o dinheiro na frente. O dinheiro é o resultado, o sucesso, que é, na verdade, o fazer dinheiro, ele é a consequência do seu melhor estado. Na hora que você entrega aquilo que é de melhor seu para aquilo acontecer, você vai acertar. Eu tenho uma diferença muito grande de uma pergunta que alguém faz assim. Quando alguém pergunta para nós, né, ou fala, te deu uma missão para fazer alguma coisa, a gente tem o hábito de responder, vou fazer o que é possível. E o americano tem uma coisa diferente, ele responde, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que essa diferença de resposta, ela diz muito sobre nós e aonde a gente está. E eu
tento dizer sempre para mim mesmo qual é o meu melhor, aonde está o meu melhor. Eu vou entregar aquilo que eu acredito que seja o melhor. Pode que não ser, que para a Vanisa não seja o melhor, para a Gira não é o melhor, mas para mim, eu acredito naquilo. E eu acho que eu vou ter a maior chance de chegar no sucesso fazendo assim. Porque tem a verdade, Pode ser né? poliana, tá? Não, mas tem a verdade. Eu acho que a verdade, ela transcende, né? E a gente acaba trazendo um convencimento porque você acredita naquilo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se você está criando um destino, tá numa cidade que você é secretário de turismo, secretário de economia, ou seja lá qual a sua função naquele lugar, e você precisa falar dela ou trazer algo para ela, acredite no potencial das pessoas que moram lá. Se você não acredita que a cidade tenha, ou que o destino tenha capacidade para se desenvolver, nem começa. Porque senão, o que você vai fazer? Você vai... E aí eu me lembrei, Paulo, acho que é uma coisa que é importante também a gente salientar nesse programa, quando a gente fala de verdade, da distorção de dados, né, que muitas vezes a gente percebe nos materiais promocionais. Porque o meu espaço cabe 3.000 pessoas. 3.000 pessoas somadas em todos os andares. E a maior parte dos eventos é de menor porte. Não né? precisa. Então aquilo engana, não é uma verdade, porque a gente sabe que não tem evento que vai usar esse formato, ou é muito pequeno. Né? Você força uma barra, assim, as pessoas grudadas uma da outra, sem um corredor, sem um palco, sem nada. É que você está vendendo característica. E você não se comunica com a necessidade daquele promotor com essa ânsia de mostrar números maiores, né, de que seja grande, que a gente estava falando lá no início, da quantidade. A quantidade, ela acaba tomando uma relevância que não tem sentido. A gente está buscando um evento que conecta promotores com os seus compradores, que muitas vezes é um business pequeno, que você vai ter reuniões 1 a 1, que nem vai ter circulação de público, né? As feiras também as feiras de turismo de negócio só tem agendamento, não tem uma pessoa passando num corredor, né? Então não necessariamente você precisa mascarar esses números, né? Olha, a cidade que eu tenho como uma referência na questão de eventos corporativos, e que muita gente nem pensa nela como um evento corporativo, ou pensa pouco, é Las Vegas. Sempre pensa em Las Vegas como capital dos jogos, capital do entretenimento. Mas Vegas é um lugar que você tem o atrativo do jogo como pano de fundo, porque na verdade não é disso que se vive. Uhum. O que se vive é dos eventos corporativos que lá acontecem, e agora os grandes shows com a Sphere, com o NBA, com outras coisas mais. Mas o que tem de mais legal ali? Que acho que independe de ser Vegas. Você chega no aeroporto, você já é impactado pela receptividade de algum evento que você vai participar. Fui para o UFAI há um tempo atrás, diga assim: bem-vindo, visitantes da UFAI, do evento UFAI. Você já é recebido no aeroporto dessa forma. Em qual local vocês forem em algum evento que no aeroporto vocês já foram recebidos desta forma? Lembra de algum? Tem não, ali, semana passada teve, South Summit, em Porto Alegre, estava beleza. todo. Mas é para lembrar. Mas é raro, mas é raro. Mas tem, não tem? Sim, tem. E quando isso acontece, não é bom? Muito bom. E por que isso não acontece todos os dias? E por que isso não acontece sempre? E aí tem uma questão toda de política, né? Por que a cidade não abraça esse tipo de empresário que está lá promovendo um evento, e em vez de enxergá-lo como alguém que está criando uma bagunça, porque vai criar bagunça no trânsito, vai dar alta ocupação, vai estar tudo cheio na rua, por que em vez da cidade olhar para aquilo como olhar como um problema, não olha aquilo como uma coisa, como uma solução? Uma oportunidade, né? Por que a cidade... E não estou dizendo E não é só aeroporto, né? Não, todo o caminho, as bandeirolas nas ruas, que aí você se sente acolhido. Então aí não a Bavi faz muito isso, né? Aí o evento, ele não cabe apenas no centro de exposições, ele não cabe apenas no centro de eventos, no centro de convenções. O evento cabe na cidade. Aí não é um evento do pavilhão, é um evento da cidade. É diferente. É diferente pensar quando vamos voltar a falar, CCXP acontece dentro de um espaço, ou quando ele acontece dentro da cidade de São Paulo. É muito diferente essa relação. E aí não é mais um espaço de 3.000, 5.000, 15.000, 100.000. Aí já é um espaço de milhões.
É diferente. E até esses outros eventos, e a gente tem uma leva, eu até ontem estava aqui com o pessoal de Santa Rita do Sapucaí, que faz o Hacktown, né, que é um evento que se pulveriza por toda a cidade, que tem várias sedes, né, e que isso é algo que também conversa muito com a nova geração, né, essa questão meio do cidadão se misturar com o turista, e que tem vários pontos, né, onde ela vai se espalhando, e eu acho que isso é um movimento dos novos eventos, né? Esses movimentos de transbordar de você, porque você não vai mais para o evento. Ninguém mais tem o objetivo de ir só para o evento. A gente sempre acaba aproveitando mais o destino, ficando mais no destino. E isso é o bacana que você estava comentando, eu deixei ali você comentar, mas a história da urgência do evento, né? O evento põe uma urgência, assim, eu só posso ir nesta feira, eu só posso estar em São Paulo na WTM, como nós estamos aqui, neste período. Eu vou quinta não tem mais nada. Acabou. Né? Acabou. E aí faz com que seja, as feiras de negócios são aquele grande ápice de uma comunidade, né? De uma cadeia produtiva inteira, que se reúne naquele espaço. E por que você se reúne? Porque todos estão aqui, né? Então é o momento que este mercado, que esse segmento de mercado tem para se mostrar forte, para se mostrar unido, para mostrar os seus negócios, para mostrar quais são os seus valores, e aí você se fortalece como cadeia produtiva do seu segmento. Exatamente. E ele pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Isso foi o mais chocante para mim. Eu sou de um convention bureau pequeno do Nordeste do Brasil, e foi muito inspirador conversar e olhar assim, realmente, quantos cases existem de eventos que acontecem em cidades pequenas e que não necessariamente o público está lá, que não necessariamente e ouvir um grande centro de eventos como o que você representa falar isso é extremamente inspirador. Pode parecer meio poliano que eu vou dizer para você de novo, né? Eu estou muito nessa fase, mas enfim. Não precisa nem sequer ter um centro de eventos. Você pode, na verdade, criar uma tenda e fazer um evento. Exatamente. Você acha que é figurativo? Não, existe. Demos exemplos aqui. A gente fez um summit nos pavilhões. Claro que você tem que maquiar, mas são equipamentos que já existem. É real. Dá para fazer. Tem como fazer. É ilusão achar que você precisa. É óbvio, se você pegar isso e for pesquisar as grandes cidades mundiais, todas têm um grande centro de exposições. Uma grande cidade, ela obrigatoriamente tem um grande centro de exposições. Pense em alguma cidade no mundo. Qualquer uma. Todas têm. Então, você se sente obrigado a realmente pensar que você precisa ter. Senão você está perdendo oportunidades. Óbvio. Então, quando eu penso assim na cidade do coração, minha cidade do coração, Curitiba, é ruim pensar que a cidade de Curitiba não tem um equipamento à altura do que é a cidade. Não que não tenha equipamentos bons, tem. Mas, poxa, ela mereceria ter um negócio pouco mais assim, power. Eu acho que a cidade tem capacidade para isso. Tem muita coisa legal em Curitiba e, de repente, falta. Esse mas não é isso apenas que faz com que tenha ou não tenha um destino bacana. Porque assim, quando você pensa em feira de negócio, então vamos voltar lá. Feira de negócio é turismo? Feira de negócios é MICE? Feira de negócios é indústria criativa? O que você acha que ela é? Tudo isso. É tudo. Então, eu sempre digo o seguinte, feira de negócio, para mim, é uma ferramenta de indução de vários outros segmentos. Porque uma vez que uma feira como a WTM hoje está cheia, né? Ontem estava lotado aqui. Hoje eu tenho os hotéis da cidade estão cheios aqui no entorno, os aviões voaram com bastante gente dentro, os restaurantes aqui do Center Norte todos estavam lotados. Motoristas, o táxi, blá e blá, blá. Já sabe tudo isso, não sabe? E todos os fornecedores dos sistemas. Aí eu vou trazer para vocês aqui, ó. No ano de 2000, nós fizemos assim, a Albraf estava com uma dependência muito grande de ter números verdadeiros, números factíveis, números que realmente representassem a associação. E aí, para que eu vou ficar pensando aqui em projetar números de negócios, números realizados por cada expositor, bilhões e tantos % do PIB? Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a base primeiro? O que é nosso. O que é nosso. O que é nosso é o seguinte, o que é nosso é quanto de hospitalidade a gente entrega na cidade de São Paulo, onde eu consigo primeiro mensurar dados.
Depois a gente vai capitanear isso para ir para as outras áreas do Brasil. O que é hospitalidade? É quanto que eu gero de impacto na vinda de pessoas para um evento de negócio, seja da cidade, do estado, ou do Brasil, ou até de internacional. Quanto ela gasta para se locomover para vir aqui, para se hospedar e para se alimentar. Basicamente, 3 itens. 3 itens de toda a cadeia produtiva que gera atrás de um negócio, de uma feira de negócios. Só isso. Então, quantas pessoas vieram em eventos, quanto elas gastaram para se locomover, se hospedar e se alimentar. Só isso. Hospitalidade. Nós fizemos isso em 7 equipamentos em São Paulo, durante os anos de 2023 e 2024 completos. Nós chegamos a um cálculo de 8 milhões de visitantes em 7 equipamentos. Só mensurando os associados, os equipamentos e as venues, né? Os centros de eventos. Somente em 7 centros de eventos. Okay. De exposições e de convenções. 7, tá? Associados da UBRAF. Ok. Beleza? Fazendo uma linha de corte de só contemplar eventos acima de 700 pessoas. Que é um corte. Escolhemos uma linha de corte através de uma lei orgânica da cidade e vamos embora. Então chegamos a 8 milhões de visitantes individuais no ano de 2023 e no ano de 2024. 7.968, 8,29. Ou seja... 8 visitantes individuais são participantes. 8 milhões de visitantes participantes. 8 milhões. Beleza. Se nós fizermos uma regra, nós criamos uma regra estabelecida pela própria... Esses números são chancelados pelo Observatório de Turismo da cidade de São Paulo. Que 70% dessas pessoas são da cidade de São Paulo. Ou seja, em torno de 5 milhões e meio. Essas pessoas têm um gasto menor, um ticket médio menor, em relação às caras que vêm de fora. Então, elas só gastam táxi ou estacionamento e alimentação. Os outros 30% vêm de fora. Vem de fora ou do estado, ou da cidade, no raio maior que 100 quilômetros, que vai e vem e fica, ou vem de fora do Brasil. E que gastam, então, um ticket médio maior. No primeiro caso, um ticket médio de R$500, R$560, que é para táxi, transporte e alimentação. No segundo caso, um ticket médio de 3.700, que se for internacional não paga nem a hospedagem, praticamente. Mas, na média, um pelo outro. Isso representa um faturamento em 2024 de 12 bilhões de reais. 12 bi injetados na economia de São Paulo, na cidade de São Paulo, sem que a prefeitura tenha que fazer um mínimo de esforço. Nem sequer fazer nada. A única coisa que a prefeitura teve que fazer, ela foi dar o alvará de funcionamento para alguns eventos. Por isso a importância da parceria público-privada, né, Paulo? Porque é aí que é a união de esforços que a gente consegue mostrar o potencial que a cidade tem para receber qualquer evento. Agora, mostra isso aqui para um prefeito de qualquer cidade desse país e diz o seguinte: você tem uma ferramenta na sua mão, eu te entrego essa ferramenta. Cria um espaço e a capacidade produtiva desse local é te gerar 12 bilhões de dinheiro injetado na sua cidade que você vai morder aqui de 2,5% a 5% de ISS, Imposto sobre Serviço, sem fazer força. Eu acho que aí tem um ponto muito importante que a gente deve destacar nos benchmarkings que a gente fazia muito naquele programa da Embratur, Ministério e Brastoa. Nós fomos algumas vezes nos Estados Unidos e lá os centros de convenções, eles são meio, né? Eles não são fim. E a mensagem sempre foi muito clara. O centro de convenções foi feito para gerar pernoites, né? É para isso que ele serve. E aí, no próprio agendamento dos centros de eventos, que é feito pelo Convention Bureau, primeiro vem o agendamento das feiras permanentes, né? O calendário permanente. Então, esses têm prioridade sobre qualquer outra venda, né? Sobre a locação. Sim, é uma regra. Primeiro vem os eventos permanentes, que é aquele que pinga todo ano. E acho que isso é uma outra vantagem das feiras. O segundo, vem os congressos itinerantes, aqueles que uma vez a cada 10 anos vão vir para o destino. Depois vem os corporativos, que tem um prazo de agendamento menor. E aí vem os eventos da comunidade, os casamentos, embora a gente reconheça o quanto eles são atrativos, eles não
não posso comparar uma atratividade de um casamento com uma feira de negócios, né? Então, até porque a gente já falou, isso transborda, nós não estamos falando só da locação do espaço, nós estamos falando da geração de negócios locais. Então, esse sistema é muito importante que, primeiro, os governos enxerguem desta forma, segundo, que alguns governos até investem em centro de eventos, mas acabam transformando aquilo ali no equipamento cultural, para dar entretenimento e cultura para a população. O que acontece? O que acontece? Acaba com a possibilidade de trazer uma feira. Para eu botar uma feira de pé, que vai durar no mínimo, vamos lá no interior, 5 dias, a gente precisa de uns 3 dias de montagem, 2 dias de montagem. Botou num sábado e domingo a agenda, acabou com a possibilidade de atrair um evento de negócios. Por quê? Porque está lá na política do pão e circo, né? Criou um centro de convenções que, na verdade, deveria ter feito um teatro, e aí não fez o teatro e derrubou com a possibilidade de atração de investimentos, né? Isso infelizmente, eu que trabalho com alguns destinos por aí que tem esse tipo de investimento, a gente depara com essa falta de visão, né, estratégica. Não é uma, eu ia dizer política, mas não, é uma visão política, né, porque é uma visão eleitoreira de comunidade, mas não é uma visão estratégica como geração de emprego e renda. A gente está aqui encaminhando para o final, e eu queria só que tu desse uma dica para gente, onde estão esses números maravilhosos que tu trouxe, porque nem todos os destinos têm, né, a sorte de ter aí uma representação como a UBRAF tem, como São Paulo tem. Aonde que a gente, como é que é o nome desse documento e aonde que a gente acha ele? Tá, nós fizemos assim, a UBRAF tinha por muitos anos o calendário de feiras da UBRAF, e com a vinda da digitalização e depois da pandemia, esse calendário deixou de ter, e nós reeditamos agora um outro documento que chama Panorama UBRAF. Esse panorama você pode encontrar ele digitalmente no site da UBRAF, ubraf.org.br, e ele também foi gerado um material, que é uma revista, né? Uma edição que a gente já vai roubar. Até bem robusto. De olho também. A gente já vai roubar. Ele possui aqui todos os nossos associados, todos os espaços de eventos do Brasil, e todas as feiras que acontecem nesses espaços, e a partir do próximo ano ele vai virar anual, o que vai ser muito melhor, porque aí não vira só semestral. Esse daqui foi do último semestre de 2024, e a gente vai sair com ele como, daqui a pouco, anual, e fica uma coisa mais... Vai ficar uma bíblia, né? Porque isso aqui vai ficando grande. Me diz uma coisa que talvez seja uma dúvida que o pessoal tenha. Hoje, destinos não fazem parte da UBRAF? Não. Destinos não faz parte da UBRAF, mas são bem-vindos para acompanhar ou para se integrar conosco de alguma forma. Na verdade, tem as representações, Paulo, em outras regiões, ou a UBRAF está centralizada aqui em São Paulo? A UBRAF está aqui em São Paulo, nós temos as nossas diretorias regionais, mas assim, na verdade a UBRAF está muito concentrada ainda em São Paulo. Nós temos hoje representatividade em vários estados, mas ampliando cada vez mais, mas a ideia não é crescer muito mais do que isso. Eu acho que nós chegamos num número e num tamanho que representa fielmente o nosso setor. A ideia, pelo menos a meu conceito, e eu acho que de alguns colegas, não é fazer com que esse número cresça. Nós hoje temos uma qualidade de associados que faz com que o negócio tenha representatividade e se pague, se banque, se sustente, a gente consegue chegar ao poder público de uma forma muito bacana, e acho que é isso. Por enquanto, estamos nesse lugar e vamos ficar assim. Mensagem final aí para os nossos gestores de destinos? Gente, é assim, eu acho que o modelo de um destino, quando ele pensa que esse tipo de atividade pode ser estratégico, né, para a sua cidade, eu entendo que eu gosto daquele filme Campo dos Sonhos, que diz assim, que tem uma passagem que o Kevin Costner fala que construa que eles virão. Eu acredito nisso. Eu acredito que o poder público tem aqui a obrigação, sim, ou de facilitar ou de prover a construção de um bom equipamento para o seu destino. É importante ter um equipamento legal, um bom centro de eventos, é necessário, mas não tente administrá-lo. Sim. Ótimo, adorei essa mensagem. Acho que é só isso que eu tinha a dizer. Não tente administrá-lo, porque não é fácil. Não é simples. E não é só função, né? Não é, eu acho que a cidade não nasceu para isso. Ela nasceu para prover o espaço.
Porque e também não deixe ninguém ser dono de um. Eu vou falando uma coisa até contra a empresa que eu hoje trabalho, mas não é legal. Eu acho que a cidade tem que ter. A cidade tinha que ser dona realmente do calendário, tá? Uhum. A chave desse brinquedo todo está na disponibilidade, está no calendário. O calendário, a disponibilidade é muito maior, é muito mais importante do que o espaço. A data é uma coisa que é inegociável, você acabou de dizer agora há pouco. É naquele dia, é naquele momento e acabou. Então, se você for pensar nisso, tudo o que nós fazemos diz respeito à data, diz respeito a tempo. Não existe nada mais danoso para nós, mais perecível do que o tempo. O tempo que passou não volta atrás. Se você tem uma padaria e não vendeu pãozinho, no dia seguinte você torra e faz farinha de rosca, né? E vende. O tempo não volta. Então, não tente administrar o seu espaço. Dê para quem sabe fazer. Confia que as coisas aconteçam, mas provê e tenha o seu espaço na sua cidade. E aí eu vou dar um último pitaco, que guarde um dinheirinho da estrutura, do cimento, para investir em marketing. Porque normalmente, assim, os investimentos de marketing são ínfimos e não espere o centro de eventos estar inaugurado para fazer a comercialização. Lembre-se assim, um ano antes que isso deve acontecer, né? As coisas começam 2 anos antes, pelo menos. Elas começam 2 anos antes da comercialização. Não é somente um, não. É mais, porque você tem uma prospecção que tem que começar. Sim, uma feira é complexa. Uma feira para mudar de local, uma feira para poder existir. Por exemplo, por que existem as feiras que poderiam muito bem ser regionais, tá? Desculpa me avançar, mas assim, existem feiras que poderiam ser regionais. Elas não precisariam estar somente num único destino, e não quer dizer que elas sairiam daquele destino. Você não tiraria, por exemplo, uma feira intersolar de acontecer em São Paulo. O mercado forte está aqui. Mas por que ela não pode acontecer em outras regiões menores, né? Tá bom? Beleza. Mas por que ela não acontece? Porque ela não tem nenhum incentivo para acontecer. E não é fazer com que ele ganhe dinheiro na primeira edição, o promotor. É fazer com que pelo menos ele empate. Ele não precisa ter prejuízo. E as coisas vão começar a acontecer. Passo 1. Passo 2. Se você tem o equipamento e você tem 2 anos de previsibilidade para você começar a se desenvolver, enquanto ele está sendo construído, você já começa a fazer. Já começa a fazer caixa. Porque o dinheiro é antecipado. Essas coisas acontecem de forma antecipada. E o mais importante, o ano 0 nunca é o ano de inauguração. É o ano da frente. É o ano posterior. O ano 0 é o ano seguinte. O ano que inaugura é o ano que você não vai ter receita. Você só vai ter despesa. Ele faz parte do projeto ainda. O ano da inauguração do equipamento, ele é o ano do projeto. Aquela conta tem que estar lá no projeto de construção, da viabilidade. Se você não pôs ele na conta da viabilidade, você vai ter problema. Aí, lá na frente, começa o seu ano mesmo. Dá para entender isso? Sim, claro, tá, perfeito. É isso. É isso. Então, acho que a gente teve bastante dicas aí, né? Paulo, muito obrigada aí pelo teu tempo. Falei bastante, né? Obrigada. Não, mas é que a gente precisa, porque é um setor ainda muito misterioso. Eu acho que tem muitos equívocos, né? Eu acho que tem esclarecimentos que têm que ser feitos. Tem uma certa miopia, como a gente acabou de comentar, né? Muitos investimentos milionários que chegam na hora da execução, chegam na hora da venda, chegam na hora da comercialização e travam com não ter um material adequado, não ter um material promocional, né, um investimento em marketing, em boas imagens, em um relacionamento com esses promotores. Então, é um papo muito necessário. Vanessa, uma coisa muito importante. Eu aqui no Expo Center Norte, eu não tenho mais que 50 clientes. Então, o mercado, o universo, não é gigantesco, é pequeno. Então, ele é feito à base de muito relacionamento. Exatamente. Então, o mais importante não adianta tentar cair do fio, porque você não vai fazer ligação. Exatamente. As ligações acontecem quando você está dentro da estrutura. E que é permanente, né? Exato. Relacionamento permanente. Então, e verdadeiro. Voltamos para a verdade, né? É isso aí. No final, a gente já coincidiu com exatamente a nossa pauta do início. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, né? Então, o pessoal vai ver aqui. Não podemos deixar de agradecer, além do espaço, além da pessoa do Paulo, né? Como presidente da UBRAF e membro do Conselho Consultivo da Unidestinos. A Unidestinos, inclusive, nasceu aqui na WTM em 2015,
né? Estamos fazendo 10 anos, convidamos inclusive você para a nossa confraternização de 10 anos hoje, aqui na sua casa. É uma edição comemorativa. Exato. E não deixando de agradecer o espaço e também ao Grupo R1, que é o nosso patrocinador. Super patrocinador aqui para as gravações do nosso Unipod, né, meninas? Isso aí. Então, muito obrigada, Paulo.